Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área, mais um vídeo falando de Fluminense, claro. E o assunto hoje é Danielzinho, conhecido por alguns, por muitos, como Daniesta, né? Daniel misturado com Iniesta. Tudo indica que em dezembro o rapaz vai embora, a cria de Xerém, o menino de Xerém, vai embora do Fluminense. E é nisso que nós vamos falar hoje, vamos comentar, vamos conversar sobre esse assunto, sobre essa notícia ruim que deixa a gente chateado. Rapaziada, antes de começar a entrar no assunto, já deixa seu like, curta esse vídeo, compartilha, clica lá no sininho para receber novos vídeos e não deixa de comentar no final do vídeo, tá ok? Pra gente poder conversar, pra gente trocar umas ideias, porque eu tô sempre ali respondendo tudo que vocês comentarem. E outra coisa, se inscreva no canal. O canal tá crescendo bastante e é muito importante que você se inscreva no canal, tá bom? Bem, rapaziada, como eu disse, era de se esperar que isso acontecesse. Eu fiz um vídeo aí, no segundo ou terceiro vídeo atrás aí. Só você procurar lá nos meus vídeos, você vai encontrar. São 15 jogadores com contrato para terminar no mês de dezembro. E a diretoria, Mário Bittencourt / Celso Barros, se atrasou nessas renovações. Agora que eles estão procurando jogadores para negociar. É um erro também que veio da gestão anterior, mas vou chegar lá. O Daniel, ele é o segundo jogador em assistência no Fluminense. Não é o Ganso e não é o Nenê. O Daniel é o segundo jogador em assistência no Fluminense. 8 assistências. O que está na frente é o Johnny Gonzalez, que não vai ficar. É o outro também que vai embora em dezembro. Então o Daniel não é um jogador qualquer. Ele é o melhor meio de campo do Fluminense, é o melhor 10, é o melhor armador. Tem números melhores do que o Ganso. Só para começar por aí. O contrato dele acaba em dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato. Contrato a qualquer momento, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O prazo é de 6 meses, já faltam 2 meses para acabar o contrato dele. E o Fluminense sentou para conversar com ele, o Celso Barros, o grande negociador, né? Celso Barros era bom negociador, rapaziada, quando ele tinha dinheiro para botar na mesa. O Celso Barros aí não tem mais o dinheiro para botar na mesa, então ele se tornou um negociador comum como qualquer outro. Aí que você começa a perceber a limitação de um negociador. Então o Celso, sem dinheiro, foi sentar com o jovem Daniel para negociar e fez uma oferta para ele. O Daniel apresentou para ele a situação, que é um aumento salarial, que eu não consegui achar qual o valor que o Daniel pediu como aumento. Mas o que a gente sabe, que chegou na imprensa, o Netflix até noticiou isso, que são 7 meses de atraso no direito de imagem. São 7 meses que os direitos de imagem do Daniel estão atrasados. Ele pediu que esses 7 meses fossem pagos, que não fossem parcelados, que fossem pagos imediatamente. E houve a negociação, o Celso Barros disse, segundo a imprensa, como eu falei, sentou, negociou com ele, fez uma oferta, disse que a oferta é muito boa e aguarda a resposta dele. Mas hoje, no começo da noite, a gente recebeu a notícia pelo repórter Joel Silva, do Lancinete, de que o Grêmio sondou o atleta. Então, o interesse do Grêmio começou lá no mês de maio, naquele 5-4 que o Fluminense fez em cima do Grêmio, lá no Olímpico, lá no estádio deles, na arena do Grêmio, vamos assim dizer, porque eu sou da antiga, eu falo Olímpico. O Olímpico, o Grêmio já não joga lá, é a arena do Grêmio. 5-4, o Daniel jogou muito bem, chamou a atenção do Renato, e desde o mês de maio o Grêmio vem sondando o Daniel, e agora chegou no final do ano, chegou de vez, ele quer aproveitar aí que o contrato está acabando para pegar o jogador de graça. Malandragens do mercado. Então, é uma coisa antiga, e o Grêmio tá assediando aí o jogador para fechar um contrato com eles. Não só o Grêmio, também tem outros clubes da Europa que procuraram o Daniel. Não só sondagens, segundo notícia também do próprio Netflix, das notícias exclusivas do site, de que existe proposta, não uma sondagem, uma proposta de clubes europeus
com interesse nesse jogador. Bem, aí que tá o problema. É um jogador que tem tudo para sair em dezembro de graça. A negociação da renovação de contrato está emperrada, faltam apenas 2 meses, o mês de outubro já está indo para o saco, já estamos chegando no mês de novembro, o contrato do camarada termina em dezembro e acabou o contrato e fecha com outro clube, e o clube que comprar não precisa pagar nenhum centavo. E o jogador é cria de Xerém, foi produzido aqui no Fluminense, emprestado várias vezes para o Oeste, foi emprestado para outros clubes, se não me engano o Red Bull. E agora ele começou a brilhar no Fluminense, e justamente na época em que o contrato dele está acabando. O erro começa lá na gestão Pedro Abad. Demorou para renovar. Na minha concepção, quando tem um jogador da base que tem uma qualidade, você emprestou, o Daniel foi emprestado para o Oeste, ele arrebentou lá, jogou pra caramba. O Fluminense trouxe o cara de volta, isso aí foi na gestão do Pedro Abad. Trouxe o Daniel de volta por causa da sua qualidade e foi se deixando para lá, foi empurrando com a barriga, renovação de contrato, teve problemas políticos, vão adianta a eleição, adianta, não adianta, adiantou a eleição, Abad passou o pepino de um monte de contrato que está acabando, um monte de contrato feito para terminar em dezembro, contrato de 1 ano. E o pior, se for jogador de outro, você contratou de outro clube ou não foi formado aqui, é menos mal, mas jogador da casa, formado em Xerém, produção de fábrica, daí foi empurrando com a barriga, não foi renovando o contrato. Podia muito bem ter renovado na gestão Pedro Abad com um valor até menor do que o jogador está pedindo hoje. Daí se soma isso, direitos de imagem atrasados, que se somam 7 direitos de imagem atrasados, que agora o jogador cobra, e usa isso para emperrar uma renovação de contrato. Também para o seu lado, o novo presidente Mário Bittencourt demorou para tomar ação, a preocupação dele, claro, justa, é com pagar salários, e tem corrido atrás, tem pago os salários que estão atrasados, pagou ontem pagou mais um mês de salário a jogadores e funcionários. Eu sei que a preocupação dele está nisso aí, mas o Celso Barros está ali para ver os contratos, e pelo visto isso foi se alongando, já estamos no dia 23 ou 22 de outubro, e o contrato do melhor meia do Fluminense, o melhor meio de campo do Fluminense, Danielzinho, conhecido por alguns como Iniesta, correto? Então, tá sendo empurrado com a barriga e chegando ao seu fim, e agora chegou no momento crucial que o jogador emperrou a negociação. Então errou o Pedro Abad com os problemas de salário atrasado, de demora para renovar um contrato de um jogador promissor, como o do Daniel. Vem a administração Mário Bittencourt, que também tem outras prioridades, e deixa uma renovação chegar ao ponto de chegar quase no mês de novembro e ainda não fechar um contrato. Se o problema da renovação de contrato é a falta de habilidade do Celso Barros, repito, sem o dinheiro da Unimed, de renovar um contrato com o jogador, se coloque um dirigente experiente para fazer isso. Celso Barros nunca renovou o contrato de jogador nenhum. Ele só entrava com dinheiro da Unimed, do patrocinador. E o Angione é a pessoa mais indicada para fazer isso. Se o problema é o Celso Barros, que seja colocado uma outra pessoa, porque o Fluminense precisa não só correr para renovar o contrato do Daniel, como precisa correr para renovar o contrato do Caio Henrique, do Alan e de outros jogadores. Pablo Diego também é a mesma situação. O atacante Pablo Diego, o contrato dele acaba em dezembro. E tá tudo isso na mão do Dr. Celso Barros, porque quando a imprensa vai perguntar sobre contratos, eu estou justificando porque é o Celso Barros. Porque quando a imprensa procura
um dirigente para falar sobre renovação de contratos, procura o Celso Barros. Ninguém procurou o Angione, outro dirigente do clube. Então, o que passa para mim, o que eu entendo disso aí, que o responsável na renovação de contratos é o Celso Barros. E o trabalho, o que tem me mostrado isso, pelos atrasos, pela demora em renovar muitos contratos, 15 jogadores para terminar o contrato em dezembro. E renovou com quem até agora, Celso Barros? Nenhum. Então o Mário tem que chegar e colocar uma pessoa preparada, uma pessoa... Eu sei, entendo que é difícil renovar contrato de jogador com um clube em situação difícil, mas o Fluminense, há muitos anos, amigos, há muitos anos, já viveu essa época de ter salário, 3 meses de salário atrasado. Isso não é desse tempo, não. Isso acontecia em 1900, na década de 80, 90, então, mas sempre se renovava o contrato, buscava o jogador para renovar e conseguia renovar. Então é um erro gravíssimo, porque é um jogador de qualidade, é um jogador importante, é o segundo em assistência no campeonato, um campeonato dificílimo como o Campeonato Brasileiro, que, pasmem, pode sair em dezembro de graça. E o Grêmio não é bobo. O Grêmio está empurrando com a barriga, vem conversando com o garoto desde maio, vem empurrando com a barriga, e chega nesse mês, o jogador emperra a renovação de contrato e o Grêmio fica só aguardando o mês de dezembro chegar, o contrato acabar e fechar com o jogador sem ter que pagar nada pela contratação do atleta. Porque os nossos dirigentes foram morosos em renovar o contrato, não de um extra classe, de uma grande estrela do clube, mas de um jogador importante como o Daniel. Importante sim, mas não uma mega estrela. O Fluminense vai perder um jogador, o Danielzinho, de graça, para o Grêmio ou para a Europa, o que for, e vai mais uma vez um clube com a situação financeira dificílima, como o Fluminense está, vai deixar de lucrar com uma possível venda do jogador. É mole isso? Dorme-se com um barulho desse? Um clube na situação difícil, financeira que o Fluminense vive, perder um jogador produzido aqui, fabricado aqui, que cresceu aqui no Fluminense, em Xerém, perder um jogador, a história se repetindo, esse ciclo vicioso do Fluminense de perder as suas estrelas, quando não é por preço baixo, erros da administração Peter, Abad, agora no Mário Bittencourt, de novo vai perder um jogador, e agora nem valor baixo é de graça, porque o contrato do cidadão acabou. Gente, está na hora dos nossos dirigentes acordarem e olharem para o Fluminense, principalmente com seus meninos que são produzidos aqui com maior seriedade. A situação do Fluminense é muito preocupante e muita coisa ainda precisa mudar. Mudou a presidência, mas os erros não mudaram. Os erros persistem. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. Fico feliz que o canal só tem crescido e que continue se inscrevendo. Tem mais vídeo amanhã. Todo dia tem vídeo aqui no canal Tricolada. Muito obrigado. Até o próximo. Fui.